Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal da Prática Política. Sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Eu peço a você que acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo. É importante mais o seu engajamento, a sua participação, a sua interação, assim como o like no vídeo e inscrição no canal. Vou apresentar formalmente a convidada desta noite, mais uma vez aqui no canal da Prática Política, Maria Lúcia Fatorelli. Ela é auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, a ACD, assim como você encontra nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @Auditoria Cidadã BR. Como vai, Maria Lúcia Fatorelli? Seja muito bem-vinda. Muito grata, Cláudio. Boa noite. Muito grata pelo convite, pela oportunidade de dialogar aí com o seu canal. Maria Lúcia Fatorelli, estamos aqui agradecendo muito a gentileza de conversar comigo para tratar de um assunto que entrou na pauta de vez, que é esse assunto das bets, das apostas, né, e também dos joguinhos, do tigrinho e tal. E isso entrou na pauta graças a um relatório do Banco Central que mostrou ali não só a movimentação, mas até o perfil dos apostadores e chamou muita atenção da opinião pública ao dado de que beneficiários do Bolsa Família estariam usando parte dos recursos para apostar. E aí eu vi um post de vocês que eu digo da Auditoria Cidadã da Dívida, tratando desse assunto não só pela perspectiva de ser um problema de saúde pública, como o governo está pautando, como boa parte da opinião pública está pautando. Vocês colocaram no post lá esse aspecto do desespero das pessoas por dinheiro fácil. Eu quero te perguntar para iniciar a conversa, qual é o peso desse elemento do desespero das pessoas, dos brasileiros, que levam essas pessoas a se viciarem nessas práticas? Bom, Cláudio, para responder a sua pergunta, a gente tem que contextualizar por que existe esse desespero, né? E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos aqui uma concentração de renda brutal. Nós temos menos de 1% da população muito, muito rica, bilionária mesmo. Gente que tem aí coleção de aviões, tem avião grande, pequeno, médio, helicóptero. Então, tem bilionários. Tem um grupo muito pequeno também de ricos. E nós temos aí, de acordo com o último levantamento do próprio censo do IBGE, mais de 90%, cerca de 95% da população brasileira recebe até 2 salários mínimos. Então, o contingente de pobres, porque hoje quem ganha 2 salários mínimos, nós estamos falando aí de bem menos de 3 mil reais por mês, para a pessoa cuidar de moradia, transporte, alimentação, saúde, vestuário, etc. É muito pouco. Ainda mais que, às vezes, quem tem essa renda tem que sustentar uma família. Então, a gente vive nesse cenário de escassez, né? É um termo que a gente usa muito, que faz parte lá da nossa campanha É Hora de Virar o Jogo. Quem ainda não visitou, é uma campanha que está no ar desde 2020, em que a gente explica esse modelo econômico que atua no Brasil, que, por meio dos seus eixos, propositalmente ele gera a concentração de renda, que vai se acirrando continuamente, na mão de pouquíssimos, e, do outro lado, gera escassez para a imensa maioria da população. Então, o que essa escassez provoca? A pessoa está ali, com necessidades desatendidas. Ela recebe ali no seu celular. Olha, aposta X aqui, que você tem chance de ganhar várias vezes aquele X. Ela está ali naquela carência, às vezes o valor daquela aposta inicial é pequeno, ela começa a entrar naquilo ali. E a questão de saúde pública é um fato também, Cláudio. Nós não podemos menosprezar isso, porque já tem vários estudos científicos que comprovam como que essa questão de jogos gera um vício, gera uma questão de saúde mental mesmo. Por quê? Enquanto você está ali apostando, aquilo ali gera uma excitação, produz lá, nos estudos científicos tem lá o nome científico, gera uma espécie de um hormônio que atua, gerando um pouco de satisfação para aquela pessoa que está com aquela vida desgraçada. Né? Então a gente tem que puxar o fio dessa meada aí para entender como que esse modelo econômico empurra as pessoas para esse tipo de vício, para esse tipo de busca de dinheiro fácil. Ela está vivendo um desespero. O dinheiro que ela recebe, por mais que ela procure ser uma trabalhadora, um trabalhador, é insuficiente. Num país tão injusto como o Brasil, e isso, o que a gente fala lá naquela campanha, É Hora de Virar o Jogo? Que jogo? O jogo exatamente é o modelo econômico. Esse modelo econômico tem que mudar. Porque, assim, essa pesquisa que você falou, esse relatório que o Banco Central divulgou, que falou que apostadores que recebem o Bolsa Família destinam 3 bilhões por mês. Essa pesquisa revelou que, em geral, brasileiras e brasileiros dedicam 21 bilhões por mês. Então, olha quanto que isso aí está afetando a economia, Cláudio. Esse dinheiro, 21 bilhões, não só os 3 do pessoal do Bolsa Família, 21, está deixando de chegar no comércio. Essas pessoas, se elas estão gastando com apostas, elas poderiam estar trocando um mobiliário em casa, elas poderiam estar comprando um eletrodoméstico, não é, viajando, passeando. Não, elas estão gastando, torrando esse dinheiro com jogos. Já tem até estudo da Confederação Nacional do Comércio relacionando o aumento da inadimplência. O que é isso? As pessoas estão deixando de pagar suas dívidas regulares porque elas estão se endividando nessas plataformas de jogos eletrônicos, né? Essas apostas online, as bets, né? Ô Maria, e o que me parece que está acontecendo, e eu quero a sua opinião, porque você acompanha isso mais de perto, é que
O ano passado esse assunto entrou na pauta e esse componente do vício, ele não apareceu, ainda que, como você tenha falado, é um assunto que não pode ser deixado de lado, é muito sério isso, né, o vício das pessoas por esses jogos. No ano passado, quando isso foi tratado, inclusive com medida provisória, com um projeto de lei que passou no Congresso, foi aprovado, virou lei, esse componente não apareceu. Desta vez, esse componente é o que está se sobressaindo, parece ser o componente mais importante, o do combate a esse vício. O que te parece exatamente essa articulação para tratar desse assunto a partir dessa perspectiva? Olha, pode ter muita gente aí querendo correr de suas responsabilidades, mas todos têm responsabilidade sobre isso. Tá? A lei que introduziu a possibilidade dessas apostas entrarem para o universo jurídico brasileiro, foi uma lei trazida lá no governo Bolsonaro. Tá? Essa lei, até anotei o número dela aqui hoje à tarde, é a Lei 13.756. Ela foi aprovada em 2018. Ela que foi aprovada, aliás, desculpa, eu falei governo Bolsonaro, não, governo Michel Temer ainda, 18 ainda era o Temer. Ela que introduziu essa possibilidade de apostas, essas bets. Bet é o nome popular, né? Porque em inglês, o verbo bet é sinônimo de aposta em português. Então, ficou aí esse nome popular bet. Mas o nome que está lá na lei é apostas de cota fixa, que são oferecidas por plataformas eletrônicas, etc. Então, essa lei é de 2018. Mas essa lei não tinha sido regulamentada. Então, essas empresas, elas não poderiam atuar regularmente no Brasil. Corria-se até o risco de quem apostasse não conseguir receber o prêmio, porque não tinha regulamentação. A empresa podia fazer o que ela quisesse, né? E quem apostou estava entrando num negócio irregular. O que aconteceu ano passado? O presidente Lula enviou uma medida provisória ao Congresso. A intenção declarada era regulamentar para arrecadar tributo, porque a partir do momento que regulamenta, pode ser cobrado tributo. E foi cobrado um tributo que, inclusive, uma alíquota mais baixa entre vários países. Qual a alíquota que foi estabelecida? De tudo que essas empresas arrecadam, depois que elas deduzem o prêmio, o que elas gastam com o pagamento de prêmios, o que sobra, 88% fica para elas. Fica para manutenção da plataforma e tudo mais. 12% apenas do que sobra é que é distribuído para áreas importantes, como educação, previdência, turismo, saúde, segurança. Então, essa arrecadação, ela de 12%, ela é uma das menores. Na Espanha, na Itália, 25%, eu estava pesquisando hoje. Aqui é 12%. Então, para justificar essa arrecadação, o Congresso Nacional acabou aprovando a regulamentação. Só que, mesmo regulamentada, hoje, o número aqui de empresas registradas varia de notícia para notícia. Eu vi aqui que tem cerca de 200 empresas registradas, considerando as autorizações que acontecem em termos federais e estaduais. Porque os estados, as loterias estaduais, também podem autorizar esse tipo de negócio. Então, isso está, assim, proliferando de uma forma que nós temos cerca de 200 empresas autorizadas, somando as plataformas federal e estaduais, e temos mais de 3.000 empresas atuando. Aí você vê, esse volume de mais de 20 bilhões por mês está sendo consumido nessa loucura de apostas. E onde vai parar isso? Porque isso é uma coisa relativamente recente. Você já pensou quando isso for disseminado? Nós temos tido relatos de famílias com suas vidas destruídas, porque um jovem pegou lá seu celular e saiu apostando, não tem controle nenhum, não tem limite, e endividando famílias, levando famílias ao desespero, maior ainda, né? Então, aquelas famílias que já estão desesperadas, porque ganha pouco, tem um salário baixo, não tem um serviço público que atenda às suas necessidades em termos de saúde, educação, transporte, segurança, etc. Ela vai para o jogo, na ilusão de ganhar alguma coisa, e acaba se endividando e desgraçando a vida da família, né? Então, é muito sério esse assunto. E ele tem impactos econômicos graves. Cláudia, eu queria ter a oportunidade de falar nisso. Como é a área de atuação da auditoria cidadã, né? Eu pesquisei aqui. A inadimplência, a relação que a Confederação Nacional do Comércio fez do aumento das pesquisas, esse estudo da CNC está até publicado, viu? Está disponível. É um relatório da Confederação Nacional do Comércio sobre esse assunto das apostas, das bets. Eles fazem uma relação do crescimento do volume de apostas no país com duas coisas. Eles relacionam com a redução do consumo nas lojas, afetando o varejo. Então, veja bem, a pessoa está deixando de adquirir produtos para apostar. Está afetando o comércio. E fizeram a relação também do aumento do volume de apostas com a inadimplência, com a falta de pagamento das dívidas aos estabelecimentos comerciais. Eles fizeram essa relação. E olha quanto isso afeta a economia. Afeta não só o comércio em geral, mas afeta a economia como um todo. Por quê? Porque na hora de estabelecer o valor da taxa básica de juros lá no Banco Central, um dos dados que eles olham é a inadimplência. O que eles falam? A inadimplência está alta, o risco é alto, então o juro tem que ser alto. Tá vendo? Então, afeta todo mundo, porque juro alto
amarra toda a economia, né? Nós temos até outra campanha nacional pública sobre isso, uma campanha pelo limite do juro no Brasil. Então, veja bem, Cláudio, nós estamos falando de uma coisa aqui que pode parecer banal para muita gente. Poxa vida, vocês estão falando de aposta online? Mas olha o impacto disso, olha como que isso está mexendo com a vida de milhões de brasileiros, como que isso está mexendo com a economia do país, com o comércio e afetando até decisões de política monetária do país. Né? E aí, um outro dado que eu pesquisei hoje foi uma pesquisa, um artigo de um sociólogo, José Pastore, ele é sociólogo, professor da USP, e ele falou que esse assunto, diante dessa dependência, né, que o jogo gera na literatura psicológica e sociológica, isso deveria, segundo ele, ser tratado como entorpecentes. É uma coisa que vicia, é uma coisa que a pessoa perde o controle depois que ela é envolvida de certa forma. E aí ele faz uma pergunta muito importante. Isso deveria ser regulamentado com fins arrecadatórios ou deveria ser proibido? Né? Diante desses danos avassaladores, tanto em termos pessoais, familiares, como em termos econômicos, né, para o país. Fica aí essa reflexão dele. Não, é uma reflexão muito importante, porque eu acho que, nesse exato momento, com as autorizações do governo, parece um tanto contraditório falar do vício e, ao mesmo tempo, autorizar a prática, porque quando a gente fala do vício, quando o governo está falando do vício, né, nas apostas, nesses jogos do Tigrinho, está se referindo a essa prática. E a partir do momento que se autoriza isso, mesmo com algumas limitações, mesmo com os avisos, mesmo com, de repente, com algumas mensagens, com um desestímulo, dificilmente a pessoa que já se encontra viciada, vou usar essa expressão aqui, ela vai deixar de apostar porque tem uma mensagem ou porque tem algo ali que oriente o contrário. Ô, Maria Lúcia, quando eu falei do ano passado, e você tinha falado isso da outra vez que você esteve aqui, sobre essa questão da arrecadação do governo e como o governo busca arrecadar pelo caminho mais difícil, digamos assim, porque vocês mesmo denunciam como, né, há um volume gigantesco que é destinado ao pagamento dos juros da dívida, por exemplo, e como esse manejo poderia ser melhor aproveitado por parte do governo, inclusive, porque, querendo ou não, quando o governo vai lá e no ano passado tenta regulamentar essas bets, essas casas de apostas e também, não digo os joguinhos do Tigrinho, mas jogos semelhantes, todo mundo acompanhou aquela discussão pelo lado da arrecadação. O governo precisava arrecadar para cumprir a meta fiscal, precisava cumprir também com o arcabouço fiscal e precisava arrecadar. E dessa vez, com essas negociações que estão em andamento com as casas de apostas, parece que o governo, a partir do momento que ele autoriza, ele estaria garantindo também a arrecadação como contrapartida. O que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida estão avaliando, principalmente nesse quesito da arrecadação? O quanto isso seria produtivo, o quanto isso iria contribuir para o orçamento da União a partir da liberação, ainda que com autorização do governo? Então, a gente está aí submetido ao tal do arcabouço fiscal, né? O que é o arcabouço? Tem um limite, um teto, para os investimentos sociais. Então, tá ali. É o que gastou ano passado, acrescido de no máximo 2,5%. Então, qualquer coisa além disso que o governo arrecade, como tem arrecadado já esse ano, Cláudio, nós tivemos recorde de arrecadação tributária todo mês. Nós estamos arrecadando além do previsto todo mês. E aumentaram os investimentos em saúde, educação, etc. Pelo contrário, nós tivemos um corte no último dia, outro corte, no último dia 30 de setembro. Para quê? Para cumprir a meta de superávit primário e de teto de gastos com o arcabouço fiscal instituído pelo atual governo, viu? O atual governo, a equipe do Haddad é que bolou e apresentou ao Congresso esse projeto do arcabouço fiscal. Então, nós estamos submetidos a isso. Agora, para regulamentar um pouco mais essas bets, ele está exigindo que as empresas paguem ali uma outorga. Essa outorga vai custar 30 milhões para cada empresa. Tem que cobrar mesmo, porque olha quanto controle nessa regulamentação, quanto controle está sendo criado. Quem é que vai fazer esse controle? Qual é o custo desse controle? E depois, na área da saúde, que você está vendo que eles estão falando mais, querem que crie programas do SUS para atender esses viciados. Qual é o custo disso? Se está faltando dinheiro para comprar materiais para operar mulheres mutiladas por câncer, está faltando, aqui no Hospital de Brasília, nós tivemos uma denúncia outro dia, de dezenas, centenas de mulheres mutiladas por câncer, aguardando há anos por cirurgia. Tem hospital, tem médico, mas não tem material. Por que não tem material? Porque não pode gastar. Esse material é um gasto que tem que ser feito todo ano, é um gasto corrente. Não tem, não pode gastar, por causa do bendito do teto, do superávit, etc. Então, veja bem, nós estamos encurralados. E as discussões, elas não podem ser feitas somente com um viés. Você tem que colocar tudo na mesa, discutir de forma integral. Se a gente coloca ali e olha o dano econômico, o dano financeiro, o dano principalmente psicológico para essas famílias, de ter ali uma pessoa viciada, gerando dívidas, estragando ali toda a saúde financeira daquela família também. Essa arrecadação, essa possível arrecadação, que essas outorgas e aqueles 12% do que sobra vão gerar, para onde que isso aí está de fato
sendo destinado. Se existe o teto, esse valor aí vai, ainda que vá uma parte para saúde, educação, etc., daqueles 12%, tem o teto. Então, outras receitas poderiam ir, deixam de ir, porque não pode ultrapassar o teto de gastos. A gente está numa sinuca, Cláudio, você tá entendendo? Eu não sei se eu fui clara. Nós estamos encurraladas no modelo que estabelece teto para os investimentos sociais. Então, ainda que se arrecade mais, tem o teto. Acaba que para onde vai o que se arrecada acima do teto? Vai de novo, como sempre, para pagar juros da dívida. Que o Banco Central não para de aumentar. Você viu, semana passada aumentou de novo, né, Cláudio? E isso que você acabou de falar é muito importante, porque, se a gente for pensar, o governo está, pelo que eu estou observando, né, a opinião pública, pelo menos de rede social, e a própria mídia hegemônica, fala que o governo está desgastado, e até a oposição bate muito nessa tecla, né, de que o governo só quer arrecadar, né, e utiliza de todos os meios para poder arrecadar. E aí o que você traz aqui evidencia como esse desgaste, né, o desgaste do governo nessa missão, né, ou nessa sanha arrecadatória, não garante ao governo, ao próprio governo, recursos para bancar seus programas básicos, programas sociais e por aí vai. Então é como se o governo estivesse levando adiante uma luta em que ele sempre vai sair derrotado, porque mesmo que ele arrecade, esse dinheiro não vai ser utilizado para aquilo que é essencial, não é isso? É isso mesmo. Por quê? O que o teto de gastos faz? Ele cria uma barreira aqui, ó. Não pode passar daqui o gasto. E aqui de baixo? Estão todas as áreas, a educação, saúde, esses programas especiais que você mencionou. Se tem um teto, e esse teto já é muito rebaixado, como é que vai fazer para dar para um programa? Vai ter que tirar de outro. Então, é sempre uma derrota, entendeu? Porque você não consegue realizar o que precisa ser realizado. Né? Por que tem ajuste fiscal? Por que tem arcabouço? Está lá escrito com todas as letras na exposição de motivos enviada pela equipe do Haddad ao Congresso Nacional. Esses limites se destinam a guardar recursos importantes para o pagamento da dívida pública. Então, a centralidade aí da dívida pública, ela é incontestável. Ela está por trás até disso que nós estamos falando aqui. Está tudo interligado, entendeu? Porque se tem um teto, esse teto está estabelecido para quê? Para que sobre mais dinheiro para pagar os juros lá do sistema da dívida e os seus mecanismos. E aí você volta para o início dessa live em que você falou sobre as condições reais das pessoas, né? Porque para mudar essa conjuntura demanda recursos. E se esses recursos eles não são repassados porque eles são, de repente, utilizados para o pagamento dos juros da dívida, por exemplo, que é o que está acontecendo, mesmo que o governo consiga arrecadar tudo que ele espera arrecadar, no final das contas, esses recursos não serão utilizados para aquilo que é essencial. Eu quero te fazer uma pergunta nessa linha. Te parece que agora, diante até da repercussão, sobretudo por esse lado do problema de saúde pública, te parece que dessa vez o governo estaria consciente de que, se ele for arrecadar recursos com isso, né, com essa prática, ele deve destinar isso para programas essenciais? Olha, já está lá da própria lei que aqueles 12% vão para áreas essenciais. Mas isso aí não vai fazer diferença. Por quê? Tem um teto. Se esses recursos não fossem, nós estamos arrecadando acima. Nós estamos batendo recorde de arrecadação. Então, nosso problema não é falta de dinheiro, Cláudio. Nós estamos batendo recorde de arrecadação. Está arrecadando mais do que o esperado. Então, tem recurso suficiente para cobrir todas essas necessidades. Onde é que está o nosso problema? Nessa lei que estabeleceu. Não pode gastar mais do que o teto estabelecido no arcabouço. Não pode. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, da arrecadação geral, já tem recurso suficiente para cobrir todas as despesas que estão aqui por baixo desse teto. Já tem. Vai arrecadar lá aqueles 12% da sobra que virão aqui para áreas essenciais. O que vai acontecer? Vai sobrar mais do dinheiro geral que viria para cá, vai sobrar mais para pagamento de juros. Porque aqui não pode subir o teto. O teto é rígido. E a equipe do Haddad está atuando de todas as maneiras para cumprir esse teto, que nem Bolsonaro cumpriu. Eles estão querendo cumprir. E, além disso, o arcabouço ainda estabeleceu um superávit primário. Rigoroso. Quer dizer, tem que sobrar dinheiro. Coisa que lá na emenda 95 nem estava previsto. Né? Então, se não enfrentar o sistema da dívida, a gente vai continuar submetido a arcabouço fiscal. E paralisado, Cláudio, como você falou, não tem saída. As pessoas já estão ganhando pouco, não tem dinheiro para investimentos, por quê? Investimento também está submetido ao teto do arcabouço. Todo investimento é computado ali. Por isso que, olha a armadilha, o patrimônio público está sendo vendido, porque apesar de ter dinheiro, com essa lei insana do arcabouço fiscal, o governo não tem como investir. Olha que insanidade. Até quando o nosso povo vai ficar aceitando isso? Até quando a classe política brasileira vai fazer de conta que não está prevista na Constituição a auditoria dessa dívida e vai deixar a dívida tomar conta e dirigir todas as decisões políticas e econômicas do país, não é? É uma vontade. Isso aí é uma decisão de vontade política. Estão escolhendo este caminho. Estão escolhendo o caminho de privilegiar a dívida, que no Brasil nem é dívida, é um sistema de retroalimentação aí, de juros sobre juros. Esse caminho é uma escolha. A classe política brasileira, né, seja lá de todos os partidos que você quiser olhar, da ditadura para cá, estão escolhendo privilegiar o sistema da dívida
em detrimento do desenvolvimento socioeconômico do país. E isso é alarmante, porque o Brasil é muito rico. É muito rico. E quando você olha, está faltando dinheiro na saúde, na educação, no meio ambiente. Olha o que a gente está passando com as queimadas que foram previstas. Todo o pessoal do IBAMA, do ICMBio, já tinham anunciado isso. Na greve deles, que foi tratada a ferro e fogo, com punição e tudo mais, assim como a greve do pessoal da educação também, eles já tinham alertado isso, que teria que ter ações preventivas, mas não tinha gente suficiente, não tinha material suficiente, né? E um dos principais motivos da greve deles foi por conta do desmonte, né, dos órgãos de defesa ambiental. E agora a população inteira está pagando o preço, né, com riscos gravíssimos para o Pantanal, para a Amazônia e tudo mais. Mas é assim, né, tudo é uma escolha, Cláudio. Por isso é importante você pautar esses assuntos, porque os seus seguidores e seguidoras vão escutar isso aqui, talvez pela primeira vez, e vão começar a refletir. Opa, tem que pensar nisso, tem que avançar, questionar, cobrar a classe política em relação a isso. Esse encadeamento que você fala, às vezes falta, assim, nas análises, né, de relacionar os assuntos, né, de colocar os assuntos todos eles sobre a mesa e tratá-los como assuntos que têm uma correlação. E eu quero saber se você enxerga algum tipo de correlação nesse assunto do vício nas bets, nas casas de apostas, nesses joguinhos, com um assunto também recente de pentes finos em programas do governo. Porque depois que saiu essa notícia do Banco Central, falando dos beneficiários do Bolsa Família, além do preconceito de muitas pessoas, né, eu li várias mensagens nas redes sociais falando do tipo, como é que eu pago imposto, uso o meu imposto para isso, como se o beneficiário do Bolsa Família também não pagasse impostos e ele não fosse digno, né, de receber aquele recurso que também é dele, já que ele também paga impostos, né? Mas enfim, além desse preconceito, Fatorelli, também teve muita gente questionando como é importante esse processo de pente fino do governo à medida que estes recursos deveriam ser utilizados para outras coisas que não as apostas. Você vê algum tipo de relação nos dois assuntos? Olha, essa questão de pente fino aí no BPC, né? Que o BPC é aquele benefício de prestação continuada, que é recebido por pessoas idosas que não conseguiram comprovar tempo de aposentadoria, tempo de contribuição para fins de aposentadoria, e que também não tem nenhuma renda, não tem nenhum bem, tem nada. Então a pessoa ela é quase uma indigente. Então, ela tem direito de receber esse benefício de prestação continuada de um salário mínimo. Né? Também pessoas com deficiência grave têm direito de receber. Então, nós estamos falando de pessoas, desse grupo de pessoas. Tá? Então, quando a gente fala em BPC, benefício de prestação continuada, nós estamos falando desse grupo de pessoas. Idosos, muito pobres e pessoas com deficiência grave. Tá? Que conseguem aprovar, ter ali aprovado pelo critério do INSS, que não é fácil, o direito de vir a receber um salário mínimo por mês. Houve aí alguma denúncia de fraude, que tinha muita gente ali cadastrada recebendo BPC sem cumprir essas condições. Olha, se você pensar assim, uma revisão, deveria ser uma coisa de praxe, sabe, Cláudio? Porque é um benefício que está sendo pago, de fato tem que haver um controle constante, mas isso aí não deveria ser motivo nem de anúncio, isso aí deveria ser uma prática rotineira. Acompanhar se os pagamentos estão sendo feitos de forma regular, se os beneficiários estão cumprindo as condições. Isso é uma coisa, é como uma fiscalização que acontece em qualquer outra área, tá? Agora, isso aí com os BETs, eu não sei, porque quem recebe o BPC não recebe a Bolsa Família, né? O Bolsa Família já é um outro benefício com outra natureza, já é outro grupo também. A relação que a gente pode fazer aí é do estado de pobreza e de miséria de milhões de brasileiros. Entendeu? Isso é que é o chocante em um dos países mais ricos do mundo. E mais chocante ainda, essa pobreza, essa miséria, elas, embora nas estatísticas, muitas vezes apareça que ela está diminuindo, a olhos vistos parece que está aumentando. Eu estou morando em Brasília. Aqui não existia população de rua há uma década atrás. Agora, é barraca de população de rua para tudo que é lado aqui em Brasília. Em quase todas as quadras tem gente morando na rua. Pedintes, vendedores ambulantes, e vendedor de quinquilharia, né? Não estou falando de bens assim, não. É vendedor de saquinho com 2 balinhas, entendeu? É coisa assim, você fala, debaixo de um sol, de um clima seco, as pessoas estão lá correndo para vender por R$2 um saquinho com 2 balinhas dentro. Então, olha, a gente está chegando aí num nível que já dá para classificar como barbárie. De pessoas sem condição nenhuma de vida digna, nenhuma, e sem emprego. Isso é outra coisa. Um supermercado aqui anunciou vaga. Deu um tumulto, Cláudio. Virou um tumulto na rua, porque centenas de pessoas se enfileiraram. Ali não cabia na quadra, as pessoas ficaram nas ruas por uma vaga no supermercado. Sabe? Então, a gente está chegando numa situação que ou colocamos tudo na mesa para discutir, como você concordou comigo, tem que discutir tudo. Não pode ficar com uma medida, então vamos regulamentar o BETS, está tudo resolvido? O que é isso? O drama é muito mais extenso, as consequências sociais, política, econômica, financeira, são imensas. Como eu falei aqui, vai do orçamento da família ali, do
da pessoa que ficou viciada em jogo, até a definição de política monetária, que se baseia em dados de inadimplência e etc. Então, a coisa é muito grave. Precisa botar tudo no tabuleiro para tomar as decisões mais corretas. Estamos conversando com Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Você encontra no Instagram, @auditoriacidadãbr, e também está no chat aí o link do site, né, da auditoria, auditoriacidadã.org.br, várias campanhas em andamento. Inclusive, vou aproveitar o finalzinho do programa para que a Maria Lúcia possa compartilhar com a gente, né, quais são as campanhas em andamento na auditoria. Só que antes, eu tenho que te fazer uma pergunta em relação a esse comportamento desses usuários, enfim, dessas pessoas que apostam seus escassos recursos em bets, em joguinhos, por aí. Porque há uma espécie de entendimento que essa prática seria uma prática de entretenimento. Então a pessoa apostaria por entretenimento, consciente de que ela tem muito risco de perder aquilo que ela está apostando e que ela teria que apostar de forma comedida, então apostar pouco, né? Só que o que está se mostrando aqui no Brasil, inclusive com o volume que você mesmo trouxe aqui, né, um dado assim horrendo, você pensar em 20 bilhões de reais por mês, tem um dado da Folha também de 53 bilhões de reais no ano passado, algo assim, né, no período do ano passado. Isso quer dizer o quê? Volume de recursos que estão sendo repassados para essas operadoras, né, de bets, de casas de apostas. E me parece, Maria, que esse perfil, esse usuário, ele não está apostando por entretenimento, ele não está apostando porque ele acha que pode perder também, não, ele está apostando porque ele acha que é possível dobrar o dinheiro dele, enfim, ele está meio que fazendo uma espécie de investimento, na cabeça dele, aquilo ali seria um investimento. E aí, a direita, principalmente os neoliberais, gostam muito de falar de educação financeira, né, como se isso fosse possível. Inclusive, aqui em São Paulo, a campanha municipal tem alguns candidatos, e principalmente um que só fala disso, né, de educação financeira, como se isso fosse resolver todos os problemas. Gostaria de um comentário seu a respeito disso, né, como podemos sair dessa lógica em que as pessoas, de fato, estão não apostando por entretenimento, mas sim para, de repente, render alguma coisa ali com aquela prática da aposta, e, em contrapartida, se a educação financeira seria uma saída para você. Olha, na verdade, eu acho que elas estão apostando por desespero. Porque não tem dinheiro, o dinheiro dela não dá, e ela vê ali uma chance, se eu ganhar, eu posso resolver esse problema. E aí ela acaba se encalacrando mais, não é? E às vezes ela até ganha no primeiro momento, às vezes ela joga um pouquinho e ganha. Aí ela resolve apostar um monte, e aí ela perde, e começa a se endividar e começa a se encalacrar. Então, é um entretenimento perigosíssimo, como o professor sociólogo Pastore falou, é um entorpecente. Então, nós vamos considerar o entorpecente um entretenimento? É gravíssimo. Não pode. Isso é comprovadamente, né? Não é à toa que em vários países, em vários lugares, o jogo é terminantemente proibido. Porque já se mostrou aí um veículo de levar pessoas ao suicídio, à destruição da sua família. Né? Então, nós estamos falando de uma coisa muito grave. Jogo é uma coisa muito grave. É um entretenimento para alguns, né? Mas a que custo? E isso tem que ser considerado. E esse custo, às vezes, não é só da pessoa. É da família dela, é do Estado, que vai ter que arcar depois com todo esse controle, esses programas de saúde, etc. Então, tudo isso tem que ser considerado. Quanto à educação financeira, eu acho que o povo brasileiro é que devia dar aula de educação financeira para esses banqueiros aí, candidatos que ficam falando isso, sabe? Porque viver com esse salário baixo, sobreviver com esse salário baixo, olha, eu não sei como é que essas pessoas conseguem. Entendeu? Essas pessoas que ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, é que tinham que estar aí tendo voz para contar como que elas vivem. Ou o que elas deixam, né, de viver, porque o dinheiro delas não dá. Né? Essa voz, ela precisa vir, sabe? E aí, quando você falou das campanhas da auditoria, uma delas é uma campanha nacional por direitos sociais, é a mais recente. E ela é uma campanha que visa exatamente dar força, articular todas as lutas sociais que estão acontecendo. Porque nós já chegamos à conclusão, por que a auditoria cidadã da dívida, né, se o nosso foco é dívida, por que a gente está falando disso? Porque, desde o início, quando a gente passou a exigir a auditoria da dívida, foi porque a dívida é aquela pedra no meio do caminho, que impede que o rico Brasil garanta vida digna em abundância para todas as pessoas. Porque isso é plenamente possível no Brasil. Que todas as pessoas, 100% das brasileiras e brasileiros, tenham uma vida altamente digna. E por que isso não está acontecendo? Porque tem a tal da dívida no meio do caminho que amarra tudo, tá? E que puxa tudo para ela. Então, é por isso. Então, desde o início, a questão social esteve na nossa pauta, está lá, inclusive, nos nossos estatutos. Essa campanha por direitos sociais, ela visa articular todas as lutas que estão acontecendo, porque tem muita luta social acontecendo no Brasil, mas elas acontecem de forma isolada. Só aquele grupo específico com uma luta ali e outros não ficam sabendo. Então, o nosso objetivo com essa campanha, né, inclusive seguidores do seu canal aí podem nos alimentar, viu, com informações de lutas sociais que estão acontecendo, para a gente noticiar, porque é preciso, que através dessa campanha, as pessoas desenvolvam também o seu senso de coletividade. Por exemplo, quando o pessoal lá da Eletrobras estava brigando contra a privatização da Eletrobras, aquilo ali interessava só para os trabalhadores da Eletrobras? Não. Interessava para o país inteiro, para a sociedade como um todo. A gente noticiou, para dar um apoio. Quando o pessoal da educação está lá brigando pela universidade pública, para recurso para os institutos federais existentes, eles estão brigando só por eles? Também não.
Eles estão fazendo uma luta de interesse da sociedade. E assim, da mesma forma, o pessoal do meio ambiente, novamente, está defendendo a vida. Se nós não tivermos um meio ambiente saudável, acabou, não tem vida daqui para frente. Então, nós temos que desenvolver isso, sabe? E diminuir, acabar de vez com o preconceito. Você vê que até nessas notícias do BETS, da Bolsa Família, né, Cláudio, quanto preconceito veio à tona, né? É impressionante como isso está presente ainda na sociedade. Então, é preciso também enfrentar, sabe, esses ranços que ainda existem na sociedade brasileira, porque às vezes a própria sociedade se amarra, se isola, se separa, né? E aí a gente não chega a lugar nenhum. Para a gente ficar forte, a gente tem que se unir, tem que se enxergar, né? Enxergar uns aos outros e compreender, né, o que é realmente importante e lutar junto. Porque do dia que isso acontecer, que a gente estiver lutando junto, com compreensão, com consciência, a gente vira o jogo. Eu concordo, assim, em número, gênero e grau, porque só unidos mesmo, né, enquanto sociedade, que a gente vai conseguir virar esse jogo, porque do contrário, quanto mais nós nos dividirmos, pior para nós, né, porque, e pior para nós mesmo, porque o que você falou sobre a população ensinar, é muito importante. A população deveria ensinar a Faria Lima, porque eu estava vendo, salvo engano, ontem ou hoje, saiu alguma matéria falando dos salários de CEOs no Brasil, ou algo assim, é mais de R$1 milhão por mês, não é isso? E eu vou até confirmar aqui de onde que foi a matéria, mas eu vi lá que salário de CEOs no Brasil é de mais de R$1 milhão por mês. Eu fico pensando, quando você trouxe o dado de mais de 90% da população que trabalha, né, que tem renda fixa, né, que tem uma renda mensal, recebe aí nem 2 salários mínimos, o que corresponde a menos de R$3.000 por mês. Isso tudo para lidar com as contas do dia a dia, né, Maria? Se você já olha aí, o pessoal que está no BPC, que está recebendo benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. Se você olha o pessoal do Bolsa Família, que são milhões, acho que são 60 milhões de pessoas no Bolsa Família. Nós já temos quase a metade da população brasileira. Mas os assalariados, que ganham até 2 salários mínimos, chega aí nos 90% da população. Entendeu? Muito, muito pobres. Quer dizer, é um cenário de escassez brutal. E não deveria ser assim, né? Porque, como eu falei, o Brasil é um país riquíssimo. E essa riqueza, ela está sendo concentrada na mão de muito poucos. Propositalmente. Isso não é acaso. Não é porque esses muito poucos são mais eficientes do que outras pessoas, não. É porque o modelo tributário é desenhado para fazer isso, o sistema da dívida é desenhado, projetado para fazer isso, a política monetária é projetada para fazer isso, esse modelo de exploração do grande agronegócio de exportação e da mineração são projetados para dar o resultado que dá. Então, o resultado está aí. E ele não é surpresa, não. Ele decorre desse modelo econômico vigente e do seu zelo e do que é aprovado lá no Congresso Nacional. Então, o resultado é esse. Agora, a gente vai concordar com isso? Não tem jeito, já está tudo aprovado? Não, gente, dá para mudar. Com conscientização e muita luta, né? Nós temos que lutar juntos, a gente tem que aprender isso. A sociedade brasileira ainda não aprendeu isso. Não, e por isso que eu acho que é muito válido a iniciativa de vocês da auditoria de se tornar uma espécie de hub, eu vou usar a expressão, né, de manifestações, de protestos, enfim, de causas, porque o que você falou sobre a comunicação ainda é um ponto, assim, muito sensível para todos nós. Porque quando você falou assim, tem várias manifestações, várias causas de direitos sociais em andamento no Brasil, me deu muita vontade de perguntar para você quais, porque a gente tá tendo muita dificuldade para saber quais são essas lutas, sabe, no dia a dia. E isso, em algum momento, nós precisamos, isso enquanto conjunto mesmo, precisamos aprender uma forma de divulgar isso, de ampliar, né, essas lutas por direitos sociais, e é importante a iniciativa de vocês de tentar, né, congregar tudo isso ali na auditoria cidadã da dívida, pelo menos para dar um impulso, para poder dar o apoio, o suporte, e assim, no mínimo, divulgar. E isso já é muito importante, porque muitas vezes a gente nem fica sabendo dessas lutas. Ô, Fatorelli, só para dar o dado aqui, rapidinho, eu vou passar para você, agradecendo muito a gentileza sua. Eu falei aqui dos CEOs, né, esses caras que administram grandes conglomerados, enfim, tal. Uma pesquisa que foi feita mesmo, eu não estava errado não, uma pesquisa foi feita considerando 83 empresas com ações listadas lá no índice Bovespa, né, da B3, deu aí uma média de salário de R$1,2 milhão por mês, né? Pra vocês terem uma ideia, isso dá por ano aí um rendimento, uma remuneração média anual de R$15 milhões. E aí o que você falou sobre a população brasileira dar aula, é porque imagina só, com menos de R$3.000 as pessoas já fazem tudo que fazem, imagina só com R$15 milhões por ano, o que essas pessoas não fariam, né? Pois é. É isso aí, você falou de quais lutas? Eu vou te dar exemplo aqui rapidamente de duas, dessas últimas semanas. Uma, que já está durando mais de 2 meses, a greve do pessoal do INSS, que também estão lutando contra o desmonte do INSS. Há anos não tem concurso no INSS. Quando a gente está aí esperando a decisão de um processo de aposentadoria, um benefício, né? Você sabe o que está acontecendo no INSS? Mandaram os trabalhadores trabalhar em casa, dão uma carga de trabalho absurda, que eles não dão conta de fazer, Cláudio. É desumano. Então, eles ficam ali, o adoecimento lá no INSS está uma coisa brutal, por conta da falta de condições de trabalho. Então, essa greve é uma greve que interessa, de novo, faço a pergunta, essa greve interessa só ao pessoal do INSS, gente? Eles estão lutando pela sociedade brasileira, por uma estrutura importante do Estado brasileiro que está sendo desmontada e que afeta, né, todo mundo aí na área da aposentadoria, dos benefícios sociais e tudo. Outra, o pessoal do IBGE. O atual presidente do IBGE criou uma entidade lá que eles estão chamando de IBGE Paralelo, uma fundação. E essa fundação poderá receber recurso privado. E olha aqui, Cláudio, uma entidade que recebe recurso privado, ela não vai ter que obedecer esse doador, não? Claro que vai ter que obedecer. Vai ter que rezar de acordo com a cartilha do financiador.
Então o IBGE está em pé de guerra lá também, por conta dessa fundação paralela que divide o IBGE, né, em pleno nesse governo. Né? Então, fora assim, o pessoal da educação, os acordos de greve não estão sendo cumpridos. Então, tem muita luta em andamento. Gente, acessem lá a nossa campanha nacional por direitos sociais. A gente tem noticiado constantemente essas mobilizações, essas lutas, e quanto mais gente entrar lá, apoiar, compartilhar, né? Você já divulgou aí a página da Auditoria Cidadã, a gente está em várias redes sociais. Se as pessoas começarem a compartilhar, comentar, divulgar, e também alimentar a campanha. Né? Essa campanha já deu um resultado super bacana para professoras lá do Piauí. Elas estavam numa luta lá local, numa universidade estadual. Nós ficamos sabendo, fizemos uma live com essas professoras. Olha, elas já estavam há 2 meses em greve, o governador já estava cortando salário, e não atendia as reivindicações, nada. Nós fizemos a live, a coisa ganhou uma repercussão nacional. Foi uma live especial, porque muitas professoras e professores comentando o que estava acontecendo lá no estado dessas pessoas também. Você sabe o que aconteceu logo no dia seguinte? O governador recebeu, voltou atrás no corte de salário, fez um escalonamento para atender as reivindicações. Então, isso mostra, gente, que a união e a mobilização dão resultado. Sabe? É isso que a gente tem que aprender a fazer. E fazer junto. E fazer sempre junto. A Fatorelli está aqui. Essas duas lutas que você mencionou, uma, a gente já fez um programa nessa semana, falando da greve no INSS, inclusive com o Cristiano Machado, da FENASPES, e na semana que vem tudo indica que a gente vai falar do IBGE também, dessa ideia da Fundação IBGE+, que também é um assunto que está no nosso radar, exatamente por isso que você acabou de falar, porque eu acho que, no final das contas, toda vez que a gente traz esses assuntos aqui, seja vocês da Auditoria Cidadã da Dívida, seja aqui no canal, né, enfim, eu acho que é muito bacana porque a gente está falando do Brasil, né, no final das contas, sabe quando a gente fala assim, defender o Brasil? É disso, né, defender o Brasil é defender o INSS, é defender o IBGE, público, né, com recursos públicos, sem dever favores e atender interesses que não são os interesses públicos, né? Então acho que toda vez que a gente fala dessas lutas, a gente está mostrando para as pessoas o que é defender o Brasil, né? Porque até em função do governo anterior, falar de defesa do Brasil e tal, ficou muito abstrato, e aí defender o Brasil é quando a gente se coloca do lado dessas pessoas que estão lutando por esses direitos sociais, né, Fatorelli? Então agradeço muito, a gente fez a sua, vou passar a palavra para você agora, mas tem algumas perguntas aqui, se você tiver um tempinho a mais, eu passo as perguntas para você também. Pode ler as perguntas, então, em bloco. Vou ler em bloco aqui, agradecer demais a gentileza da Fatorelli, que participou do programa, falou bastante sobre as apostas, sobre não só o aspecto do problema de saúde pública, mas principalmente, eu posso classificar dessa forma, né, a causa disso. Acho que hoje a gente conseguiu aqui expor, a Maria muito bem expôs aqui a causa, né, desse fenômeno, vamos colocar dessa forma. E aqui no chat várias participações, eu quero só destacar as perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro agradecer aqui as contribuições, né, da Daiane Maria aqui com a gente, e ela fez uma pergunta, primeiro, né, falou que é um sonho dela ter você como presidenta do Banco Central um dia. E na sequência perguntou se o Galípolo no Banco Central é um Campus Neto 2.0, mais do mesmo. Foi isso que ela perguntou. E também tem aqui o Bruno Gontijo, que fez uma pergunta, ele mandou um superchat, vou repassar a você, uma dúvida. Por que países desenvolvidos como o Japão, por exemplo, se endividam brutalmente e mesmo assim não se comprometem e conseguem crescer? Então essas duas perguntas, né, sobre o Galípolo no Banco Central e essa aqui sobre países que se endividam demais. Uhum. Muito grata aí pela participação, né, das pessoas, que bom. Bom, o Galípolo, infelizmente, ele está votando nas últimas reuniões do Banco Central junto com o Campos Neto. Nas últimas reuniões em que o Banco Central vinha mantendo a taxa de juro alta em 10,5%, e cabe dizer aqui que esse 10,5% é uma taxa altíssima, considerando o patamar da inflação brasileira, nós estamos pagando a taxa de juro real mais alta do planeta. Os jornais falam aí que a da Rússia está um pouco mais alta, mas a Rússia não pode entrar na comparação nesse momento. A Rússia está em guerra, está sofrendo várias sanções econômicas, financeiras, comerciais, não tem patamar para comparar. Tá? Então a do Brasil é disparada, a mais alta do mundo. Tá? E o Galípolo, infelizmente, votou para manter a taxa, desde que ele tomou posse, ele votou junto com o Campos Neto, e na última reunião também votou para aumentar a 0,25%. Então as decisões lá têm sido unânimes. Por enquanto, ele não traz assim, nenhuma esperança de que vai haver alguma mudança na postura do Banco Central. Vamos ver, né? E a questão do Japão tem uma grande diferença. O volume da dívida do Japão é muito maior do que o volume da dívida brasileira. Aqui, a dívida brasileira, pública, né, a dívida pública brasileira, não chega ainda a 100% do PIB brasileiro. A do Japão supera 200% do PIB deles. Qual que é a grande diferença? São duas. Primeiro, o juro que o Japão paga há décadas é um juro negativo. O que é isso? É um juro que não cobre nem a inflação. Então, quem compra título da dívida lá no Japão sabe que está fazendo um investimento no país, não é para especular. Aqui no Brasil, dívida pública é especulação. Para muitos. Até para estrangeiros que investem aqui em título da dívida interna brasileira, isentos de pagar imposto. Olha só, por quê? Que dá isenção de imposto para estrangeiro aplicar aqui e ganhar o maior juro do mundo. Qual é a lógica disso? O japonês não faz isso. O governo japonês não dá essa benesse. Tá? Então lá, quem aplicar lá vai receber, no final, menos em termos reais do que aplicou, porque o investimento não vai sequer cobrir a inflação. Então, esse é o primeiro ponto, juro baixíssimo. Segundo ponto, o Japão aplica a dívida em investimentos. Aqui no Brasil, o próprio Tribunal de Contas da União já falou em audiência pública no Senado
Eu participei da mesma mesa, eu estava lá na mesma audiência, escutei ao vivo lá na hora, e na nossa cartilha tem a tela que o representante do TCU apresentou. O que está escrito lá? Nenhum investimento aqui no Brasil foi pago com recursos da venda de títulos públicos. Nenhum. A palavra nenhum está lá por escrito pelo Tribunal de Contas da União. Então, olha a grande diferença. A dívida lá no Japão é dívida pública mesmo, é uma dívida contraída para fazer investimentos de interesse da população. Haja vista que o Japão é lá, é uma ilha lá, perdida lá no meio do oceano, um clima horroroso, e olha o desenvolvimento socioeconômico. E olha o Brasil, olha a grandeza do Brasil. A dívida aqui é um sistema de retroalimentação financeira que paga o maior juro do mundo. Essa é a diferença. E por que não fazem auditoria? A gente não sabe nem para quem paga a dívida aqui, é tudo sigiloso. Não fazem auditoria? Não admitem fazer auditoria? Porque a auditoria vai trazer à tona a Bolsa Banqueiro, a remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, aí pelo Banco Central com dinheiro nosso, com dinheiro do Tesouro Nacional, o Tesouro doa para o Banco Central e o Banco Central doa para os bancos. Então, a auditoria vai escancarar tudo isso. Por isso que, de novo, eu peço aí participação social, a mobilização, para que todo mundo possa... Aí, ó, ele pegou a tela aí, ó. Leiam lá, essa tela aí é do Tribunal de Contas, ó. No período de 2000 a 2017, porque essa investigação aí foi feita pelo TCU em 2018, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recurso da fonte de emissão de título. Viu? Obrigada, Cláudio, por colocar aí na tela, viu? Isso mostra que você está acompanhando mesmo o nosso trabalho. Eu sabia até onde é que está a tela. Porque esse dado é um dado que é escandaloso, né? Porque ele torna o instrumento da dívida inválido. Porque se não é para investimento, por que a gente está se endividando? É algo escandaloso mesmo. E o pior de tudo que eles falam, né? Eu acho que foi até feliz o que vocês colocaram na cartilha, porque isso aí saiu deles, né? Não é que vocês foram lá, pediram com lei de acesso à informação, não. Isso aí estava na apresentação do próprio TCU, assim, evidenciando o que a gente já sabe há algum tempo, né? De que esses recursos não são utilizados em investimento nenhum no Brasil, né? Muito grave isso. Exatamente. Eu que agradeço o Bruno aí a pergunta, que deu margem para a gente explicar isso. Espero que ele tenha entendido a diferença aí. E brutal. Ô, Fatorelli, agradeço muito. De novo, só reforçando para o nosso público, o link está na descrição do vídeo, o link do site, né, da auditoriacidadã.org.br. Lá você encontra a cartilha, encontra também as campanhas que estão em andamento pela Auditoria Cidadã da Dívida e também as redes sociais. Acho que é muito bacana acompanhar no Instagram, porque o Instagram é mais fácil de compartilhar. Enfim, a gente sempre tá no Instagram mesmo, quase todo mundo tem perfil no Instagram, então é mais fácil de mandar lá via DM as postagens e eu recomendo fortemente. Então tá aqui também o arroba é bem fácil, é Auditoria Cidadã BR, tudo junto, assim, sem segredo, para que você possa acompanhar as atualizações do coletivo Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigado, Fatorelli, pela gentileza sua de conversar comigo, também por ter passado um pouquinho do tempo combinado. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada também, Cláudio. Um forte abraço para você e para todos os seguidores e seguidoras aqui do seu canal, viu? Bom, vamos encerrar juntos aqui, agradecendo demais a Fatorelli, agradecendo demais a quem nos acompanhou. Os dois convites finais, né? Se inscreva no canal da Prática Política, apoie o nosso trabalho. Tem também a versão podcast lá no Spotify. Daqui a pouco a Maria Fatorelli vai estar lá no Spotify também. Aqui esse programa disponível para quem gosta muito de podcast. Bom fim de semana, até a próxima, gente. Valeu, tchau. E o canal está à disposição, viu, Fatorelli? Quando quiser voltar, fique à vontade, canal à disposição sua e também da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigado, valeu mesmo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.